Hoje nós vamos falar sobre um assunto também interessante, que é a continuação do estudo que a gente fez da outra vez, que são as tradições do mundo espiritual. O que seria essa questão das tradições do mundo espiritual? É interessante quando a gente fala sobre o espiritismo, a gente vê que existem alguns espíritos que falam que o que eles vão trazer, eles escolheram nas tradições do mundo espiritual. Como nós falamos no outro vídeo, né, a questão das tradições, não existe a possibilidade de você eliminar as tradições. O que você pode fazer é substituir uma tradição por outra, uma mais antiga por uma mais nova, uma mais sobrenatural por uma mais racional, mas as tradições se estabelecem. Então, com o passar do tempo, as coisas se modificam. Mas existem coisas que são unívocas, né? O Espiritismo ele traz uma fonte muito interessante. Por quê? Se alguém diz, olha, isso que eu vou te trazer, eu trago das tradições. Se você fala desta forma, o que dá para entender? Que esta pessoa não sabe exatamente como aquilo aconteceu. Ela apenas está refletindo, né, o pensamento de alguns. Quem são esses alguns? E a doutrina espírita, ela tem esta base de se estabelecer nas tradições? Eu acredito que não. Por quê? Isso denota para quem busca nas tradições que é um espírito que é um revelador de segunda ou de terceira ordem, que fala de ouvir dizer, que fala de alguém que falou para outro que falou para outro. E a doutrina espírita, ela tem um caráter que vem mostrando exatamente a sua fonte. Para isso é muito fácil da gente entender. Vamos aos textos que a gente consegue entender exatamente porque o Espiritismo não se baseia nas tradições. O Espiritismo se baseia, sim, nos fatos, nas leis da natureza e também na informação desses espíritos que são os verdadeiros reveladores de primeira ordem. Então vamos lá, olha só. Olha o que o Erasto diz na sua carta, né, colhida por Kardec aos espíritas de Bordeaux. Nós que somos, sob a direção do Espírito de Verdade, os iniciadores do Espiritismo na França. Então ele está dizendo, olha, nós, né, estamos aqui sob a direção do Espírito de Verdade. Então o que nós estamos fazendo? Estamos trazendo, são os pensamentos e as direções do Espírito de Verdade. Ele não está colhendo em alguma tradição ou em algum lugar, né, essas informações. Não é de ouvir dizer. Será que não é de ouvir dizer? Vamos continuar nos textos para a gente entender isso melhor. Olha que o Erasto continua a dizer: devo-vos fazer uma voz um tanto mais severa, meus bens amados, quanto o Espírito de Verdade, mestre de todos nós, espera mais de vós. Então ele está dizendo, eu venho trazer uma voz muito mais severa, muito mais profunda, muito mais de autoridade do que a minha. Apesar dele ser um espírito superior, ele está sob o comando do Espírito de Verdade. Então ele vem trazer essa informação. Não é que ele colheu aqui ou colheu lá ou acolá, né? É papo, como diz os jovens, papo reto, direto, sem curva, né? Olha lá, que o Espírito fala para Kardec quando ele publica o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Olha que os Espíritos falam para ele: coragem, pois, que a tua obra se complete. Conta conosco e conta sobretudo com a grande alma do Mestre de todos nós, que te protege de modo muito particular. Então, ele está dizendo, olha, o Mestre de todos nós, que é o mesmo Mestre que o Erasto citou anteriormente, ele está de modo muito particular te protegendo, né? Em outra passagem eles ainda falam, né? As nossas inspirações, né? Você aprisiona os nossos pensamentos de forma muito fácil. Por quê? Porque ele tem a perfeita afinidade com esses espíritos, né?
O Espírito de verdade te falou das rebeliões que se levantam na hora presente. Então, o Espírito de verdade, o governador planetário, o presidente do movimento de regeneração da humanidade, o mestre de todos nós, o guia do planeta, te falou. Então, Kardec ele não está ouvindo dizer, ele não está colhendo nas tradições, ele está ouvindo direto do seu guia espiritual também, né? Que ele também, um espírito dessa envergadura, além disso, ainda pode fazer isso. Ser o guia espiritual da humanidade e ainda proteger de modo particular um ser, né? E aí continua, olha o que o Erasto fala. Adeus, caro companheiro de outrora, discípulo fiel da verdade. Continua através da vida a obra que outrora, diante do Espírito que te ama e do Espírito que eu venero, juramos consagrar nossas vidas e nossas existências até que ela se achasse concluída, eu te saúdo. Então, enquanto você estava antes de encarnar, nós estávamos perante esse Espírito e planejamos tudo o que está acontecendo agora. Então você sabe, tanto de forma consciente quanto de forma inconsciente, o que vai se passar, o que foi estabelecido. Ele não colheu em lugar nenhum. Ele é um participante ativo, né, presente, e faz parte do núcleo duro desse estabelecimento do cristianismo, né? Então ele está ali exatamente como o braço encarnado desse mesmo Espírito de verdade. Por isso que ele protegia de modo muito particular, que a pressão espiritual sobre o Kardec era muito grande nesse espírito, e também sob a assessoria dos espíritos superiores, né? Então, não tem aí essa questão do ouvir dizer, né? Olha agora o que o Santo Agostinho fala nesse texto muito interessante, que tem a ver exatamente com o que a gente está trabalhando aqui, que é o verdadeiro espírito das tradições. Olha lá, hoje o cuidado deve ser o de vos esclarecer completamente e, ao mesmo tempo, de vos fazer compreender a aproximação que existe entre a nossa revelação e a dos antigos, né? Então, olha, o objetivo agora é fazer compreender a relação que existe entre aquelas revelações e a nossa. Isso é, existem coisas que são exatamente iguais, né? Por que então que houve conhecimentos? Porque as tradições humanas sobrepuseram as tradições dos ensinos dos antigos, que é o mesmo ensino. Então, exatamente o que entrou nisso? Nessas tradições, aí ele fala aqui, precisamos combater o quê? A mentira, a hipocrisia e o erro. Então são essas três coisas que nós precisamos trabalhar agora: a mentira, a hipocrisia e o erro. Tarefa muito difícil e muito árdua, mas da qual chegaremos ao fim, porque tal é a vontade de Deus, diz Santo Agostinho. Então, exatamente com esse estudo agora que nós iniciamos sobre a historiografia e espiritismo, vamos vamos trazer o verdadeiro espírito das tradições, vamos trazer exatamente, buscar pelo menos o verdadeiro ensino trazido por esses espíritos e ver o quanto eles estão de acordo. E os erros que existem, como diz o Espírito de Verdade, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, os erros são de origem humana. Por causa de quê? Da hipocrisia, da mentira e do erro, né? Então é exatamente isso que nós vamos buscar aqui. Sede, pois, ardentes na propaganda, mas prudente à frente dos vossos ouvintes, para não assustar as consciências tímidas e ignorantes. Isso aqui é importante. Por quê? Quando a gente começa a trabalhar sobre essa questão das tradições, de modo geral, a tradição, né, como nós já falamos nos outros vídeos, ela tem uma tendência a cristalizar na fé e na ação religiosa dessas pessoas. E quando você começa a mexer nisso, as pessoas começam a sentir um vazio na sua frente e elas têm medo. E os aproveitadores usam isso como o quê? Cuidado, são as forças das trevas que querem, né? A gente vê hoje aí
né? O Papa lá tentando eliminar algumas tradições totalmente equivocadas, e o que ele enfrenta? Querem tirar ele do posto. O Papa era considerado infalível, mas querem tirar ele do posto. Por quê? Ele mexe nas tradições. Então, exatamente, existem os inimigos da verdade por causa de quê? Da hipocrisia, da mentira e do erro e das paixões humanas. Então, é o que ele está dizendo aqui. É o que a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente começa a mexer nessas questões da Bíblia, as pessoas ficam amedrontadas, porque elas têm medo de perder a fé. Então a gente vai tentar tomar o máximo de cuidado, né? Porque, como a gente já pôde constatar, né? O grande pesquisador, que era um ultra radical religioso, que era o Bart Ehrman, quando ele começou a estudar isso, ele perdeu a fé. Mas por que ele perdeu a fé? Porque a fé dele estava baseada na Bíblia, né? E a nossa fé está baseada nas leis da natureza, são coisas diferentes, né? Se alguém está fundamentado na doutrina espírita, ela não tem nenhum motivo para perder a fé. Apenas vai mudar as suas inclinações em relação às tradições. É isso que nós vamos fazer, né? Aí ele diz lá, para não assustar as consciências tímidas e ignorantes. Só os egoístas não exigem nenhuma reserva, né? Aquele que quer que o outro mude de qualquer forma, como Kardec nos ensina. E está lá no Livro dos Espíritos. Convicção não se impõe. Então também não queremos impor as convicções. Trazemos as informações e cada um, de acordo com o seu coração, com as suas inclinações, vão fazer bom ou mau uso das informações que serão trazidas, né? E não deve vos esperar nenhum medo. Tende a ajuda de Deus, sua resistência será importante contra vós. É preciso mostrar-lhes sem equívoco o futuro terrível que os espera por causa desses mesmos e por causa daqueles que se deixaram perverter por seu exemplo, pois que cada um é responsável pelo mal que faz e daquele do qual é causa. Santo Agostinho, o verdadeiro espírito das tradições. Então, existem aqueles que se aproveitam dessa fé cristalizada, dessa tradição cristalizada, para arrebatar as multidões. Quanto a isso, nada podemos fazer. Se as multidões seguem os falsos profetas, ou seguem tais ou quais inclinações, é o desejo dela. Nós aqui estamos apenas para tentar esclarecer do ponto de vista da doutrina espírita, e que cada um seja livre para poder fazer o que quiser da sua vida, dos conhecimentos, e aqueles que quiserem mais explicações, mais estudos nesse campo, nós tentaremos, dentro das nossas limitações, trazer essas informações. Sabemos que existem muitos outros com infinitos mais conhecimentos nesse campo do que nós, mas como esses mais habilitados, vamos dizer assim, abandonaram a causa, então a gente se coloca como aquele, já que a gente não é, né, o iPhone 15, a gente é o Xing Ling, mas é melhor usar o Xing Ling do que não usar nada. Então a gente tenta fazer de alguma forma e trazer dentro dessa condição, e buscando sempre a inspiração desses espíritos, e vamos seguindo. Então aí está esse vídeo sobre as tradições do mundo espiritual, né? Quem fala das tradições do mundo espiritual fala de ouvir dizer, e os espíritos da codificação falam direto a informação do guia da humanidade e do governador do planeta, presidente do movimento de regeneração da humanidade. Essa é uma diferença. Reveladores de primeira ordem e reveladores de terceira, quarta ordem. Simples assim.